nesse Vivências Históricas especial do movimento de 1932, a gente vai falar um pouquinho do contexto, né? Então nós tivemos a Revolução de 30, a Revolução de 30 ela levou Getúlio Vargas ao poder e em 1932 nós estamos naquele momento que é o chamado governo provisório de Vargas, né? E então os paulistas, né, que dominaram, né, essa classe dominante paulista, que dominava a política na Primeira República, perdeu completamente o poder, né, nesse momento. Então, Vargas está no governo provisório e os paulistas não aceitaram essa intervenção do Vargas, não aceitaram, né, a Revolução de 30 como um todo, né, apesar de uma parte dessa classe dominante política ter apoiado, né, Getúlio Vargas como candidato e depois apoiado a Revolução de 30, né, que era o chamado Partido Democrático. Só que com o governo provisório de Vargas, o que aconteceu? Essa classe dominante paulista perdeu o poder, inclusive no estado de São Paulo, né? Era uma classe dominante nacional e perdeu também o poder, né, em São Paulo. Então o que acontecia? Começou uma pressão muito grande para que o governante paulista, né, que nesse momento era indicado pelo presidente Vargas, fosse um interventor civil e paulista. Por quê? O interventor de Vargas aqui, que era militar e não era paulista, e isso então não agradava muito a classe dominante paulista. Então o que aconteceu? Começou um movimento de oposição a esse interventor, né, assim como também ao chefe da Força Pública paulista, né, que era o Miguel Costa. O Miguel Costa fez um movimento aqui que inclusive, né, não só militarizou grande parte, né, da força pública em torno, né, da questão ligada principalmente às leis trabalhistas, né, como também queria, né, se estabelecer como um cara importante na política paulista, né? Então o que acabou acontecendo? Essa classe dominante paulista se colocou contra Vargas, né, e pressionou para que houvesse a chamada constitucionalização do país. Dentro disso, não apenas, né, os paulistas pressionavam o presidente Vargas, como também outras elites estaduais. Então Vargas fez um novo código eleitoral que foi, né, feito por um decreto em fevereiro de 1932, com grandes novidades, inclusive justiça eleitoral independente, né, voto secreto, voto feminino e estabelecimento inclusive de partidos políticos, coisa que não existia propriamente, né, partidos políticos nacionais, coisa que não existia propriamente no Brasil. Então era um código eleitoral inovador, né, e portanto a ideia de constitucionalização do país estava em vigor. Inclusive em maio, né, de 1932, Getúlio Vargas marca as eleições exatamente para um ano depois, praticamente no dia 3 de março de 1933. Então essa ideia de que não haveria, né, uma constitucionalização do país e que estávamos sob uma ditadura, Vargas, ela é bastante questionável em termos factuais, em termos históricos. Mesmo assim, então, o que aconteceu? Houve uma mobilização dessa classe dominante paulista que se militarizou, pegou em armas e se colocou contra, né, o governo provisório do presidente Getúlio Vargas. Eu me chamo Paulo Fernando Siqueira, eu sou professor de História e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre os acontecimentos ocorridos ali na região de Canoas durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Ela teve uma frente chamada Frente Mineira e na nossa região ela teve a chamada Frente da Mogiana, onde desde que deflagrou o conflito, as cidades que fazem divisa com Minas entraram em estado de alerta, porque Minas Gerais acabou ficando do lado do Getúlio Vargas, né, durante a Revolução de 32, e por ser uma região de divisa de estados, Mococa,
Tapiratiba, Caconde, foram cidades que tiveram assim, sob ataque das tropas mineiras, né? Foi organizada a contraofensiva das tropas federais para invadir o estado de São Paulo. E Canoas, por se situar numa região estratégica, ali tem o marco divisório, a ponte, se estabeleceu ali uma resistência muito grande por parte dos batalhões que vieram de Mococa até a defesa de Canoas. Canoas tem um relevo peculiar, né? O povoado ele tem uma elevação de mais ou menos uns 300, 400 metros, onde possibilitou ali que as tropas paulistas elas ficassem entrincheiradas naquele lugar com ninho de metralhadora e também há relatos, né, de que tanto a Força Pública Paulista como voluntários civis, eles fortificaram a região da ponte do Rio Canoas com arame farpado e também construíram trincheiras em pontos estratégicos, o que dificultou e muito o avanço das tropas paulistas ali naquela localidade. Os mineiros eles organizaram os chamados batalhões de infantaria provisórias, que eram soldados, na verdade, soldados profissionais. Eles tinham um contingente maior de soldados e de equipamento bélico, né? O que foi empregado basicamente ali, tanto pelos paulistas como pelos mineiros? Metralhadoras automáticas, né? Fuzis de origem alemã, de repetição, fuzis Mauser, granadas incendiárias e granadas de fragmentação e também peças de artilharia. Então, por esse volume de material bélico e de contingente militar, as tropas federais, né, mineiras, elas conseguiram romper essa linha. Mas em Canoas, o que a gente consegue assim, perceber é que entre 21, 25 e 30 de agosto, 5 dias, praticamente assim, ininterruptos de combate, sendo que os feridos do lado mineiro eram deslocados para Arceburgo, onde foi montado um hospital de sangue provisório, né, para atender os feridos, e os feridos do lado paulista eram levados aqui para Santa Casa de Mococa. Até hoje. A ponte ela foi construída nos anos 20 e ela foi fortificada ali pela a parte paulista, mas quando os mineiros eles conseguiram penetrar na linha paulista, né, romper a linha de defesa e fazer um controle, mesmo que precário, de quem podia entrar e quem podia sair, quem conseguia romper o lado paulista e vir para Minas, geralmente era submetido a um interrogatório e liberado. O contrário, se a pessoa quisesse de Minas migrar para São Paulo, ali passando ali por aquele caminho, era detenção na certa. E tem um caso peculiar retratado no livro No Setor de Guaxupé, do Coelho Neto, que é um veterano do BIP, né, do batalhão. É um livro de 1933. Ele fala que apareceu uma mulher com uma criança famélica e que pede ajuda para os soldados mineiros e que ela precisava se deslocar até Itobi, que era a localidade dela. E os soldados ficam condoídos com a situação da mulher, mandam ela para Guaxupé, e então ela tenta, segundo o livro, ela tenta várias vezes e todas as vezes ela sofre uma detenção. Em uma das ocasiões, no setor de Garaí, um soldado, ingenuamente, deixa a mulher passar e esse soldado depois ele toma uma punição de 8 dias de cadeia. E essa mulher então consegue avançar pelo território paulista. Quando as tropas mineiras entram em Mococa, no final de agosto de 32, a população fala assim, a gente sabia de todo o movimento e o número de o contingente de vocês, graças a uma mulher que era... Então essa mulher se passou por
uma espécie de espiã, né? Tem uma espionagem, uma história de espionagem nessa história toda aí. E aí, no caso, por exemplo, nós não tivemos, né, destruição, né, e tal, etc. Não foi uma coisa que de larga escala, né, que a gente pode dizer que foi uma guerra violenta. Né, como eu falei, o armamento empregado, ele era basicamente mosquetões de fuzis de agulha, né, granadas de fragmentação e granadas incendiárias e pequenas peças de artilharia. Há relatos também de sobrevoo de aviões, tanto do lado paulista como do lado mineiro, que o lado federal eram os chamados vermelhinhos, né? Porque eles eram provavelmente Fokkers vermelhos, né? E, então a gente não teve assim não tem aquele clássico corpo a corpo que geralmente essas guerras do início do século XX, ainda com aquela cabeça de guerra de trincheiras. Era mais uma guerra de posição, né, do qual São Paulo, por ter um número menor de combatentes, né, e os recursos também acabavam ficando escassos, São Paulo então promoveu uma guerra de atrito e uma guerra defensiva. O que a gente tem é a ocupação das cidades, né? É uma característica tanto de Mococa como São José do Rio Pardo. Você tem a ocupação. No caso de Mococa, a cidade foi ocupada no final de agosto de 32. Foi uma ocupação rápida. Se nomeou um delegado militar para administrar a cidade, mas as tropas tiveram que se retirar rapidamente e os paulistas então retomaram o controle da cidade. Então, e uma outra característica também muito peculiar, tanto em Mococa, São José e outras cidades que tiveram essa invasão mineira, né, vamos dizer assim, depois a revanche, né, a vingança daqueles que supostamente colaboraram com o invasor, né? Então a gente tem casos de depredação de sorveteria em Mococa, né? E em São José do Rio Pardo também a gente tem alguns casos até assim mais acalorados, assim, mais assintosos de revanche por parte da população local, com quebra-quebra, colocando fogo em casas de pessoas que supostamente ajudaram os mineiros durante a Revolução. Olá, eu me chamo Leonardo Belotti, sou advogado, sou pesquisador, membro do Instituto Bruno Jorge, do Instituto Histórico e Cultural de Erceburgo. E estamos aqui para falar sobre a Revolução de 1932, a Revolução Constitucionalista, que teve grandes efeitos aqui na nossa região. Região de Mococa, Rio Pardo, tanto do lado paulista quanto do lado mineiro também. Para contextualizar, a Revolução de 30 e depois a Revolução de 32, elas surgem ali no contexto do rompimento das políticas oligárquicas que vigoravam no Brasil no começo da República, consolidadas principalmente pelo Pacto dos Governadores e pelo coronelismo, especialmente afirmado ali no governo Campos Salles. E a Revolução de 30, né, surge com a tomada do poder pelo Getúlio Vargas, né, em descontentamento aí com as eleições de Júlio Prestes, a presidência da República. E é muito curioso, fizemos esse retrospecto até 1930, pois em 15 de abril de 1930, vários moradores de Mococa fizeram uma petição, uma moção de congratulações e uma moção de aplauso e reconhecimento para o Júlio Prestes. E publicaram no Correio Paulistano esse documento. São inúmeras assinaturas, bem dizer, 2 páginas de um jornal, repletas de assinaturas, chancelando. Então vamos brincar, né? Mococa estava em guerra desde 1930, já chancelando ali o que viria, né? E em 1932 estoura a Revolução Constitucionalista, né? Esse trabalho que foi feito principalmente protagonizado por São Paulo, né, pelos dirigentes paulistas, o descontentamento das elites paulistas, mas também acabou tendo adesão popular, né? E a nossa região foi duramente afetada. Quando as tropas federalistas, né,
vieram no sentido de Guaxupé, passando ali no começo em Canoas, aqui no front, na divisa, né, dos estados, ali foi o principal palco de batalha aqui de Mococa. Não teve uma batalha em Mococa, teve em Canoas, e a população foi duramente atacada, né? Mas o porquê disso? Ali existia a usina do Pedro Nicola, né, a usina de fornecimento de energia elétrica, que funcionou ali a partir de 1905. E eles tinham conhecimento que nas usinas, na fábrica, né, nas oficinas do Pedro Nicola, era confeccionado capacetes, munição, carros blindados. E nas escolas, na industrial, né, eles fizeram alguns trabalhos também, então eles queriam cortar a energia da população de Mococa. E foi feito, tomaram a usina de Canoas. Consequentemente, teve troca de tiros. Foram então 6 dias e 7 noites de conflito, de tiros, de explosões, de sangue derramado. E a população de Mococa fugiu. O prefeito não ficou na cidade, delegado, juiz, todos foram embora. E a cidade então se viu desvalida de autoridades. Então o senhor Edgar de Freitas, né, esse grande historiador e jornalista que viveu aqui em Mococa, como um combatente, né, uma pessoa que sofreu nesse período, inclusive, ele conta que quando a cidade estava ali deserta, né, em 31 de agosto, 1º de setembro, 2 grupos se formaram ali perto da prefeitura. Um grupo contendo ali o senhor Homero Costa Leite e um outro grupo, o Dr. Gastão Paula Leitão, Vespasiano Castanheira. Então esses 2 grupos, então veio um jipe. Esse jipe veio com um soldado, um sargento e 3 soldados e perguntaram onde é a prefeitura. Então o Dr. Gastão falou, é ali. E o Vespasiano falou, e aquele ali é o tesoureiro municipal, apontando para o senhor Homero. Então pegaram o senhor Homero, né, os soldados e o sargento, levaram ele na casa dele para ele abrir as portas da prefeitura. E ele abriu, foi nomeado o capitão José Toni para ser o prefeito, digamos assim, de Mococa. Né? Só que essa tomada de Mococa foi muito breve, foi coisa ali de 10 dias, 11 dias no máximo. Foi muito rápida. E a população viu aquilo com muita desconfiança, porque tinha um certo receio de ter depredações, de ter algum ataque, igual teve em Canoas efetivamente. Né? Como escreve o Dr. Marcos Coelho Neto, que foi um pesquisador, que inclusive combatente do lado das forças federalistas, a queda de Canoas foi a queda de Mococa, foi consequentemente. Né? Então vemos aí a população meio desconfiada, alguns trancavam suas casas, outros fugiram e uns que tinham alguma simpatia com o movimento deixavam suas janelas meio abertas ali. As forças federalistas se aquartelaram no prédio do Barão de Monte Santo, da escola, do grupo escolar. Também ficaram no Cine Teatro, né, que hoje é o Teatro Pedro Ângelo Camim, e no prédio da maçonaria. Foram os 3 pontos principais. E passado o tempo ali, poucos dias, 10, 11 dias, igual mencionei anteriormente, vem uma ordem do comando de Poços de Caldas para que as forças de Mococa saíssem daqui, porque eles precisavam de ajuda em outra frente de batalha. Os soldados não gostaram disso, porque a tomada de Mococa, né, foi uma tomada muito drástica, perdeu-se muito. Foi muito difícil conseguir tomar Mococa. Então, quando eles chegam, eles tomam as usinas, lá as oficinas da J. Nicola, eles tomaram a usina da Pedra Branca, enfim, foram várias batalhas complexas. Então eles saíram a contragosto. E quando eles saíram, as forças paulistas retomaram Mococa, encontraram inclusive o senhor Edgar de Freitas preso, né? Foi humilhado, vilipendiado lá dentro da escola Barão de Monte Santo, né? Que lá era utilizado inclusive como se fosse a prisão, né, dessas pessoas. Porque existiam também várias pessoas aqui em Mococa, principalmente ligadas à Escola de Instrução Militar 361, que é o tiro de guerra. Eles jogavam pregos nas ruas para atrapalhar o avanço dos jipes, fizeram o possível até para atrapalhar o avançar das tropas mineiras, né, da federação, enfim. Então pegaram o seu Edgar e o senhor Nelson de Barros e trancaram eles. Teve ali uma represália, né, vilipendiaram eles, né? Então, o senhor Edgar conta essa passagem dele com muito sofrimento, né? Porque ele vivenciou aquilo.
E quando eles falam, retomamos Mococa, mas a retomada não envolveu tiroteio, foi uma retomada porque saíram as tropas mineiras, chegaram os paulistas, retomaram Mococa e logo depois já vem também a rendição, né, de Mococa. A filósofa alemã, depois naturalizada norte-americana, Hannah Arendt, ela escreve um livro chamado Sobre a Revolução. E ela aponta algumas diferenças que são necessárias para, inclusive, compreender o contexto das revoluções do século XX. Ela menciona, por exemplo, um insatisfeito, né, o revoltado, ele é o insatisfeito. O rebelde, ele insurge contra uma autoridade. Mas o revolucionário? O revolucionário, segundo Hannah Arendt, seria aquela pessoa que está entre o meio termo da liberdade e da libertação. Ele procura um novo começo, que surge não nos palácios, mas nas praças, nos locais da população. Se a Revolução de 32 ela surgiu nesse contexto, foi principalmente das elites, portanto a gente entende que talvez não seja uma revolução, né? Fosse uma tentativa de separação do Estado de São Paulo, embora a gente trate como revolução constitucionalista, é uma revolução com intuito separatista, não é? E não sabemos, né, até que ponto teve a participação popular, digamos assim, no comando, né? Eles participaram, apoiaram, teve o Ouro por São Paulo, né? Todo aquele movimento, mas até que ponto a população realmente esteve ali à frente? Porque, por exemplo, quando a gente fala de revolução, guerras, batalhas, a elite, condições econômicas para fugir, para recomeçar do zero, né? Porque são proprietários do dinheiro, enfim. Se a gente pega políticos, jornalistas, enfim, pessoas com certa influência, elas conseguem negociar, conseguem ali, às vezes vão até ajudar a oposição ali que eles estavam contra, mas e o povo? O povo fica, o povo sofre, né? E sofreu muito, principalmente ali em Canoas, né? Temos ali os relatórios que o Dr. Marcos Coelho Neto, que escreveu um livro muito legal chamado No Setor de Cochupé, em 1933, ele narra essa trajetória, né, da Revolução, da perspectiva dos mineiros. E ele faz até um balanço das perdas em Canoas e fala que não ficou uma casa lá sem tiro, sem invasão, sem depredação. E o Marcos Coelho Neto, das forças da federação, inclusive, ele critica o ataque aos mineiros, ou seja, nem os aliados a guerra perdoa, né? A coisa talvez saia do controle, inclusive dos oficiais. Isso é uma coisa de se pensar, inclusive para o futuro, para aquilo que vem, né? Vamos aprender com o nosso passado para que o futuro não se repita. Eu acho que de todo o conflito bélico, todo o conflito armado, essa é a principal ideia que a gente precisa tirar. Vamos tomar cuidado para não repetir o nosso passado. Mococa é periferia de estado, você vê que é fronteira, né? E naquela época o poder civil do estado se rebelou contra o governo do Getúlio Vargas, pedindo uma nova Constituição, que prometeu, não saía essa Constituição. Mas também havia uma outra corrente, que era a corrente separatista, que é pouco estudada nesse contexto todo. Depois dizem que Minas era a favor de São Paulo, mas quando o Getúlio vendeu essa ideia que era separatista, Minas se tornou contra. Dizem que São Paulo foi traído tanto por Minas como por Rio Grande do Sul, né? Só Mato Grosso que permaneceu fiel. Mato Grosso conseguiu separar, onde hoje é o estado do Mato Grosso do Sul, eles conseguiram separar o estado, não me recordo o nome, eu tenho o nome, mas a idade já não permite mais ficar guardando. Mas eles chegaram a separar. Foi o que se tentou fazer em São Paulo, é uma corrente que diz isso, né? Inclusive existe bandeira pro São Paulo, pro Brasília. É verdade. Agora Mococa aderiu através dos poderes constituídos, né? Delegado, promotor, juiz de direito, né? Eles que começaram a mobilização popular. E houve os voluntários, né? Foram bastante voluntários. Voluntários, aí no caso nós tivemos 3 voluntários aí que morreram, né? O Roque Peso, Domingos Giglio e o Benedito Ribeiro. Agora, o Benedito Ribeiro ele não era voluntário, ele fazia parte da Força Pública. Só que ele não era alocado aqui, ele era nascido aqui, mas parece que morava em São Paulo. Agora, o Roque Peso e o Domingos Giglio
foram daqui de Mococa mesmo, daqui foram direto como voluntário. Foram voluntários. E eles acabaram indo para outras regiões. Para outras regiões, né? Para combater, como daqui também. Foram. Entendi. Em 1934, eles fizeram, os corpos vieram para cá, né? Mococa, né? Então. Tem até fotografia da chegada. Só que o monumento, aquele monumento que nós conhecemos, foi só em 1942. Que foi inaugurado aquele monumento do jeito que ele é. Os corpos estavam enterrados lá, mas não tinha movimento, não tinha um monumento. Sei. Agora o monumento está vazio lá. O monumento está vazio. Está vazio, que todos os corpos foram. Agora tem que preservar, né? Sim, porque está lá no cemitério. Está lá no cemitério. Aí os corpos, depois, em determinado momento, foram levados lá no Panteão do Ibirapuera. Do Ibirapuera, né? Certo. Agora, inclusive, uma vez eu até andei escrevendo sobre isso. Devia usar o monumento lá, pegar os corpos do pessoal nosso que foi na guerra. Também, Que tem os mocoquenses que foram na guerra, estão enterrados, espalhados aí. Verdade. Então, de levar para lá. Entendi. E na guerra, quantos tiveram que foram? Teve mais de 5, 6. Sim. Você conhece a Mara Mendonça, o pai dela foi Maurício Mendonça. Maurício Mendonça, tem o Diniz, tem o irmão do Gomes, médico, que foi tenente médico. Sim. Tem esse Groto? Tem o Groto foi o último que faleceu. Faleceu com 102 anos. O pessoal morre antigo, viu? E aí, é verdade. Então tem aí porque eles foi feito, então, pros três da 32 foi feito aquele monumento, os três. Mococa, mas depois os corpos voltaram para São Paulo e tá lá vazio. Agora aqui 9 de julho aqui, como é que foi lá? Foi inaugurado uns 25 anos, né, do movimento de 32, né? Em 1957, na gestão do prefeito Jacinto Pisani, houve uma comemoração no estado inteiro. E Mococa elaborou, né, construiu esse monumento, foi obra do professor Palladini. Depois, com o tempo, ele foi se deteriorando, foram pegando as peças de bronze, e depois que na gestão do Tônio, Luiz Antônio Barros, às próprias custas, ele reformulou o monumento. Não ficou igual antes, mas ficou lá agora. Não está mais. E tal, então ele deu uma Tá bem dizer abandonado. Né? Que, apesar de tudo, o 9 de julho foi na gestão do Covas que passou a ser feriado no estado de São Paulo. É uma data que não se comemora. Aí eles falam, comemorar o quê? Nós perdemos. Comemorar a derrota. Nós perdemos. Mas até uma vez eu falei, se for 9 de julho, eu falei, as aulas, por exemplo. Escola que todas as comemorações eram em escola. Eu falei, por que não se encerra o ano letivo do semestral no 9 de julho com a comemoração? Dentro do âmbito do Triângulo Cultural, Mococa, Casa Branca e São José do Rio Pardo, nós vamos falar sobre o movimento 32, né, principalmente, né, como Mococa já foi falado, Casa Branca e São José do Rio Pardo. Eu espero que vocês gostem. Meu nome é Marcos E. Martins, sou professor de História, já trabalhei na rede estadual, na rede particular, na Faculdade de Filosofia de São José do Rio Pardo. E esse tema, a Revolução de 32, tem um significado muito importante na história do Brasil, na história de São Paulo e na nossa região aqui, né, de São José do Rio Pardo, né? Devemos lembrar que a Revolução de 32 está num contexto nacional, a briga das oligarquias, né? Historicamente nós trabalhamos isso, o final da República Velha, a briga entre as oligarquias que controlavam o poder no Brasil, e ali ao final do governo do Washington Luiz houve esse rompimento da política do café com leite, as disputas políticas, Getúlio Vargas, o candidato derrotado das eleições, no decorrer, né, desse processo, acabou chegando ao poder, tomando o poder, mesmo sendo candidato derrotado nas eleições, derrotado por Júlio Prestes. E passou esse período, 31, 32, é uma briga pelo poder político, né, das oligarquias que sempre comandavam aqui o estado de São Paulo. Há uma pressão política contra Getúlio Vargas, que faz a promessa de eleições, de uma nova constituinte, e esse processo acaba não se concretizando tanto quanto talvez essas lideranças políticas paulistas assim queriam, né? Para
conturbar ainda mais, houve a nomeação dos interventores por parte do governo Getúlio Vargas, isso causou ainda uma agitação política maior, né? São Paulo teve que suportar isso, né, politicamente, era quase uma ofensa política para São Paulo ter um interventor de Pernambuco, né, a mando de Getúlio aqui em São Paulo. Então houve a mobilização, as agitações foram ganhando espaço das ruas, né? Nós temos uma data marcante, eu sempre falo para os alunos, a famosa Avenida 23 de Maio, lá em São Paulo, né? Lembra a morte dos jovens do MMDC, que acabou se tornando uma bandeira na luta dos paulistas, e essa mobilização vai ganhando a população, de algum modo vai sendo engendrada nesses interesses políticos, vai ganhando uma dimensão e por falta, acho que talvez São Paulo desejasse uma pressão, um contragolpe, né? Tirar Getúlio à força do poder, mas que acabou não acontecendo, né? E as discussões políticas não tiveram um bom resultado e acabou numa guerra civil. Nós podemos chamar que a Revolução de 32, que não é revolução, né? É uma guerra civil, brasileiros contra brasileiros, a partir do dia 9 de julho de 1932. Aqui na nossa região, como a Revolução de 32, vamos manter esse nome, né, São Paulo se mobiliza em armas, mesmo estando inferiorizado militarmente, não existe uma tropa, um exército paulista, né? A força pública seria a polícia militar que acaba liderando esse confronto. E nós tivemos, acho que no estado de São Paulo, 3 frentes principais, né? As forças favoráveis ao governo vindas do sul, pela divisa do Paraná, a principal, que é na direção do Vale do Paraíba, na direção do Rio de Janeiro, que era o centro do poder, e na nossa região, toda essa região nossa aqui, São José Mococa, divisa com Minas, então conflitos marcaram essa região. E em São José do Rio Pardo, como toda essa região de fronteira, tem resquícios históricos, né, arqueológicos desse período. Lá em São José eu frequento, faço uma atividade com os atiradores do tiro de guerra de São José do Rio Pardo. Nós vamos todo ano a esse espaço da Fazenda Tubaca, que guarda já quase 100 anos, né? Nós estamos aproximando praticamente de 100 anos, né? Agora em 32 serão 100 anos desse acontecimento. Ainda nós temos numa região de pastagem, né? Várias trincheiras, né? De uma profundidade maior, num ponto mais elevado, que os soldados deveriam avistar na direção do Rio Pardo, e outras trincheiras menores que poderiam servir de dormitório, cozinha, uma coisa médica ali se houvesse algum ferido e tal. E aquela região ela está num ponto estratégico porque ela dá uma visão do Rio Pardo, isso, né, na parte anterior da chegada do Rio Pardo a São José, né, já olhando para Minas Gerais, e daria uma visão se as tropas viessem de trem, né, da linha férrea que passava por aquela região, né, que chega aqui até Mococa também. Então ali, né, se posicionaram para fazer essa defesa de São José, que estaria próximo. Então, historicamente, né, o grande memorialista, professor Rodolfo Del Guerra, de São José do Rio Pardo, conta em suas crônicas, né, seus livros, tem um livro, né, que basicamente é focado na Revolução de 32, essas relações entre a proximidade, a entrada de soldados mineiros em São José do Rio Pardo, soldados paulistas, né, que foram, né, ali estabelecidos, né, não só riopardenses, que foram na direção de Minas Gerais, e marcou a nossa cidade como marcou toda aquela região. Eu lembro que nós recebemos lá em São José, no tempo da faculdade, um trabalho da professora Amélia Franzolin Trevisan, através do Arquivo do Estado, né, ela doou, e esse material está no Museu Rio Pardense hoje, com uma série de... foi feito novamente, né, reeditado, panfletos que eram distribuídos por todo o estado de São Paulo, propaganda, cartões, todo aquele material que servia no incentivo para as pessoas, né, despertar um patriotismo em favor do movimento paulista, a famosa campanha de doe ouro para o bem de São Paulo, né? E as pessoas acabavam, quem fazia essas doações, recebiam broches, né, pequenos broches, que alguns museus ainda guardam alguns exemplos desse material, mostrando, né, que a pessoa havia contribuído de alguma maneira.
E eu lembro uma coisa interessante, né, o que foi feito com esse dinheiro, que logo o conflito acabou se encerrando. Né? Eu acho que foi doado parte para que, com a derrota de São Paulo, esse dinheiro não fosse pego pelas tropas federais, o governo federal tomasse para ele, foi doado para a Santa Casa de São Paulo, alguma coisa, uma instituição de saúde de São Paulo, e eles construíram, tem ali, eu não vou lembrar o nome da rua, mas bem na região central de São Paulo ali, numa das ruas paralelas à Catedral da Praça da Sé, tem um prédio que deve estar algum dos hospitais lá das regiões antigas de São Paulo, ele tem o formato ondular da bandeira de São Paulo, né? Os andares têm assim como fossem as faixas preta e branca da bandeira de São Paulo, e no canto superior tem aquele desenho, né, do mapa de São Paulo e as estrelas simbolizando, né, o mapa de São Paulo. Então foi uma maneira, né, de se preservar esses recursos, né, oferidos pela campanha, e impedir naquela época que o governo federal se apossasse desses recursos. E fica muitas vezes perdido, né? Quanta gente circula ali pelo centro de São Paulo e acaba não percebendo isso. Mas em todas as cidades, né? Em São José tem objetos, né, lá no Museu Rio Pardense, certamente aqui em Mococa e outras cidades guardam, né, alguma coisa dessa lembrança. Um dos espaços mais visíveis em São José é um busto, né, que é comum em muitas cidades, acho que foi distribuído pelo governo em algum momento, um busto em homenagem ao soldado constitucionalista. Fica bem na entrada da Câmara Municipal, e ali tem a lembrança e tem, para nós de São José, o nome dos 7 riopardenses que tombaram em conflitos, não necessariamente em São José. Esses jovens, né, foram convocados e foram lutar em regiões aí dessas linhas de combate, né? Tombaram, e então é uma marca da história da nossa cidade dentro da Revolução de 32. O meu nome é Carmen Cecília Trovato Masqueto, eu sou professora de História. Lecionei por 25 anos na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Pardo. Fui professora da rede pública, da rede particular de ensino, e terminei a minha carreira profissional na Universidade Paulista. Eu fui diretora do campus por 18 anos. Estou aqui ajudando quem precisa de contar história. Eu gosto muito de memória, de restauração histórica. Então, eu tenho algumas restrições contra a guerra, qualquer guerra. Na Revolução de 32, foi feita uma propaganda intensa, né? Um chamamento, uma verdadeira manipulação da população paulista para participar. Então, chamaram principalmente homens, mulheres e até crianças, né? E lá em São José do Rio Pardo, cerca de 15 mulheres participaram da Revolução, organizando o acolhimento dos soldados, cuidado dos feridos, a alimentação, das roupas, cuidavam da correspondência, dos encaminhamentos, cuidavam dos doentes, dos soldados feridos, tanto mineiros como paulistas, no hospital improvisado, nas casas de famílias. Então, as mulheres que cuidaram dessa questão dos soldados, de tudo. Foi um momento muito difícil para a cidade. Os mineiros chegaram a cortar a água, o abastecimento de água. Alguns que foram presos porque trabalhadores braçais que foram resolver esse problema da água foram presos. E, enfim, as mulheres tiveram uma atuação muito grande na Revolução, cuidando, na verdade, de tudo que fosse preciso. De uma certa forma, as cidades é que bancaram, né, todo o gasto da Revolução, com o esforço local, levantamento de dinheiro, as mulheres que fizeram essa parte de levantamento de fundos também. E quando termina a Revolução, houve um quebra-quebra na cidade, porque cidade pequena, rivalidades políticas, né? Durante a Revolução, muita gente importante fugiu da cidade. O professor Rodolfo conta que, inclusive, o prefeito fugiu da cidade, a cidade ficou sem governo. E quando terminou, por exemplo, durante a Revolução,
muita gente acolheu os soldados mineiros, que precisava ser feito para o sofrimento ser menor, né? Então, quando termina a Revolução, essas pessoas que ajudaram os mineiros, eles foram atacados, né? Essa casa do Rugani mesmo era um construtor muito reconhecido, invadiram a casa desse arquiteto, jogaram todos os móveis pela janela, essa casa existe até hoje. O professor Rodolfo conta que tinha uma filha que ia se casar, jogaram todo o enxoval, até o piano lá do andar de cima. Então, foi uma situação muito triste, mas por problema da população da cidade mesmo, porque eu também ouvi alguns relatos que até depois da Revolução, algumas pessoas da zona rural que pediram alguma coisa emprestada, quando terminou a Revolução, os mineiros foram lá e pagaram o que eles usaram. Então, o quebra-quebra foi provocado pela própria população, por motivos políticos. Tem a história do Artese também, o Artese, quando estava no final da Revolução, ele montou uma tendinha para vender coisa para os soldados. E ele foi mal visto por isso. Ele morava num casarão muito bonito, ele era um líder político, ele era socialista, sabia se defender. E ele disse, podem vir aqui na minha casa, tanto que todo mundo na casa dele era um sobrado muito alto, e eles ficaram fervendo água para jogar, se viessem embaixo. Não chegou a acontecer isso, mas ele preparou a família para derrubar, para jogar essa água fervente se alguém, esse bando de malfeitores, né, que estavam aterrorizando a cidade. Então, eu sou contra qualquer guerra, sou contra qualquer revolução. Eu imagino assim, o governo do Getúlio Vargas, ele foi autoritário, ele foi centralizador, do ponto de vista formal, não levantou a Constituição, mas na prática foram 15 anos de grandes medidas liberais adotadas pelo Getúlio, né? Principalmente a construção de escola. O plano de educação do Getúlio Vargas foi muito importante, porque a República Velha não cuidou da educação, não cuidou da saúde, não cuidou da cultura. E a primeira coisa que o Getúlio fez, depois da Revolução, já em 1931, o Ministério era Ministério da Educação e Saúde. Então já começou a construir escolas, né? Em São José, em 1934, escola ensino secundário público, como aqui em Mococa foi logo depois também. Então, eu sou contra a Revolução, eu acho que durou 90 dias. Os líderes da Revolução sabiam que não estavam preparados, né? Não tinham como que São Paulo ia lutar contra o país, contra o exército brasileiro, né? Então, em São José morreram algumas pessoas, foram 180 convocados, e então foi muito sofrimento, muitas mortes, muito sofrimento desnecessário, né? Porque, na verdade, quem estava sendo prejudicado foi essa ala política que se insurgiu contra a Revolução. Meu nome é Rosângela Aparecida Gomes Pereira, professora de História também. Eu lecionei na rede pública e na particular, onde me aposentei. A Revolução de 1932, ela é muito conhecida em São José do Rio Pardo pelos livros do professor Rodolfo Delguer, A Revolução da Minha Aldeia, que ele conta com detalhes essa revolução da qual essa nossa região aqui, vizinha do sul de Minas, participou. E uma curiosidade é que foram convocados 180, né, pessoas para participar das 3 frentes de batalha, e desses 180, também 15 mulheres se apresentaram para auxiliar. E também nós vamos fazer uma ressalva às 7 pessoas que morreram nas 3 frentes de batalha. Então nós temos o Álvaro Ribeiro de Souza, o Aristides Silvestre de Jesus, o Benedito Lourenço de Oliveira,
o Ferrúcio Tolesi, o Francisco de Simone, o José Pedro da Silva Santos e o Paulo Pinto da Silveira. Então, esses 7 soldados, eles vieram a falecer, muito jovens, a maioria com seus 18, 19 anos, e deixaram essa história, esse legado para São José do Rio Pardo. Existe na entrada da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo um busto, onde também tem o nome desses 7 grandes heróis da nossa Revolução de 1932. Bom, meu nome é Luiz Renato Tadeu Lima, sou pesquisador e memorialista aqui em Casabranca. E durante a Revolução de 1932, o Estado de São Paulo, para não ter dependência do governo federal, ele criou seu próprio dinheiro, com cédulas equivalentes ao padrão nacional, mas com fotografias, com ilustrações de bandeirantes, de personalidades de São Paulo. Também foi criado um correio que chamava MMDC, onde as pessoas mandavam um tipo de um cartão postal para os combatentes, para animar aqueles combatentes, né? E também essa questão dos capacetes, tudo, que foi uma coisa assim, digamos assim, bastante improvisada, né? Também aqueles que ficavam nas cidades, geralmente eles usavam na lapela um capacetezinho pequeno com uma fita verde e amarela e uma fita vermelha, preto e branco com as cores da bandeira de São Paulo. Aqui em Casabranca, a Revolução Constitucionalista, ela começou ali quase no final de julho, quando eles transferiram todos os soldados daqui que trabalhavam na cidade, da Força Pública, hoje Polícia Militar, eles foram para São Paulo. Então, quem passou a fazer o policiamento da cidade foram os atiradores do tiro de guerra. Depois, várias pessoas se alistaram voluntariamente. Mas, assim, a maioria das pessoas, foram muitas pessoas de Casabranca, grande parte delas ficou no Vale do Paraíba, Guaratinguetá, Campos do Jordão, e outra parte foi lá para a divisa do Paraná, no Vale do Ribeira, ali Iguape, Registro, quase na divisa do Paraná. Mas aqui em Casabranca havia uma movimentação muito grande, tipo assim, o prefeito, o presidente da Câmara na época, eles encarregavam as pessoas da sociedade civil um era encarregado de vir aqui na estação trazer o pão, passava nas padarias, pegava o pão, entregava aqui para o trem e levar para onde os soldados estavam acampados, entrincheirados. A gente teria ali no ramal de Poços de Caldas, né, Águas da Prata, que saía de Aguaí. E também aqui dessa estação saía o ramal de Canoas, né, São José, Canoas, e ali depois de São José saía também um ramal de Guaxupé. E assim, 3 casabranquenses morreram na Revolução de 32. O José Jerônimo de Vasconcelos, ele era um taxista e ele foi voluntário para ser motorista das viaturas. Ele morreu em combate entre Cruzeiro e Guaratinguetá. O Ângelo Stefanini, ele morreu quando ele estava atravessando a nado o Rio Ribeira, perto de Iguape, Registro. E o Manuel Martins, que é o menos citado, ele era foguista das Maria Fumaças da Companhia Mujana. E a Companhia Mujana criou um trem blindado. Ele foi feito nas oficinas da Mujana em Campinas e ele circulava aqui na região, também ia até Itapira, lá mais assim naquela parte da divisa de Minas, ali perto de Itapira, Mojimirim, Mogi Guaçu. E dizem que ele ficava muitas vezes camuflado no Horto Areia Branca, que existe aqui entre Casabranca, Lagoa Branca e Aguaí, que hoje é daquela empresa de celulose lá de Mogi Guaçu.
mas na época esse horto a Mogiana plantava eucalipto para colocar nas locomotivas, né? Então, esses 3 foram os considerados que morreram em combate. O Manuel Martins foi entre a solda entre uma chapa e outra do trem blindado não foi bem feita, e a bala entrou justamente ali e acabou matando o Manuel Martins, que nem era brasileiro, era um português que trabalhava na Mogiana. Um outro fato que ficou famoso aqui em Casabranca foi que os aviões do governo federal, os aviões do Getúlio Vargas, como as pessoas diziam, eles sobrevoavam Casabranca, ameaçando jogar bombas, mas como uma intimidação, né? Então, ali no alto da Igreja Matriz, várias pessoas, advogados, professores, médicos, eles iam para o alto da Matriz com revólver, com espingarda, com o que eles tivessem para tentar abater o avião. Vamos lembrar que lá em 1932 o avião não voava baixo, né? E eles conseguiram danificar esse avião, e o piloto, que eu não sei se era tenente ou major Horta Barbosa, ele conseguiu ainda planar com o avião, e o avião caiu lá nesse Horto Areia Branca, que era da Mogiana, né? E assim, acho que como foi no estado inteiro, como foi em Mococa, como foi em São José do Rio Pardo, durante a Revolução e até mesmo depois, houve uma divisão na cidade, né? Entre aqueles que queriam a Constituição, que eram os constitucionalistas, e aqueles que eram a favor do governo federal. Um outro fato também, quando os mineiros invadiram Casabranca, o prédio da Escola Normal estava pronto para ser inaugurado. E eles depredaram totalmente biblioteca, livros de matrícula, de registro, de notas das pessoas. E aí, quando a Revolução acabou e a situação voltou à normalidade, o Estado precisou de novo terminar todo o prédio para, então, o prédio da Escola Normal ser inaugurado. Então, esses aí são os fatos assim que marcaram aqui em Casabranca a presença da Revolução de 32. Hoje, claro, a gente já quase aí com 94 anos da Revolução, a gente não encontra mais ninguém vivo. Mas até o cinquentenário da Revolução em 1982, todo ano eles faziam questão de desfilar no dia 9 de julho. E assim como eu disse no início e agora para encerrar, eram pessoas mesmo, eram estudantes, eram advogados, médicos que ou na frente de batalha ou aqui dentro da cidade contribuíram. E é uma questão de opinião, né? Tem gente que diz assim, mas São Paulo perdeu a Revolução para o governo federal. Não, São Paulo não perdeu porque 2 anos depois o Getúlio fez uma Constituição, né? Então, é isso aí o que a gente tem sobre a história da Revolução Constitucionalista de 1932, aqui em Casabranca, e aqui no Museu Histórico e Pedagógico a gente tem uma boa coleção de doações que receberam de voluntários, de pessoas que lutaram, que enriquecem aqui o acervo do museu. Bom, e o saldo, né, da revolta de 32 foram, né, em torno de 1.000 mortos, né, e aquela história, né, onde morreram principalmente os jovens, né, são pessoas que não eram da elite, apesar do movimento ser um movimento da classe dominante paulista que queria voltar ao poder. Então, né, isso teve um atraso, né, no processo político brasileiro. Pessoas não ligadas diretamente ao movimento acabaram se tornando os novos dirigentes aqui, né, em São Paulo, né, um interventor civil paulista, né, um engenheiro, Armando Salles Oliveira,
que era apoiado por essa classe dominante, foi indicado pelo presidente Vargas como interventor, né, no estado de São Paulo, e o processo seguiu, né, a partir de outubro, né, de 1932, o processo seguiu e nós então tivemos em março de 1933 as eleições constituintes, né, onde nós tivemos as primeiras eleições com voto feminino. Também tivemos, né, a eleição de uma primeira mulher, né, uma paulista, a Carlota Queiroz, né, que foi então a única, né, mulher eleita, né, naquela Assembleia Nacional Constituinte. Foi feita então uma nova Constituição para o Brasil, né, e a partir de 1934 estabeleceu-se a constitucionalização, né, democrática e liberal do Brasil. Então nós tivemos, né, um movimento de cunho totalmente, né, oligárquico, aonde essa oligarquia paulista, né, acabou sendo de alguma forma deixada de lado do poder durante algum tempo, né, e depois ela acabou voltando, né, em termos de classe, voltando ao poder, né. Então a oligarquia paulista, né, muito ligada ao café e também, né, do centro das indústrias de São Paulo, o Ciesp, e essa elite, né, governante, essa classe dominante, conviveu com Vargas, né, com a ditadura Vargas, posteriormente, e, né, o Brasil teve um grande avanço em termos industriais, né, em termos de aumento da população urbana, e também, né, o presidente Vargas conseguiu impor, né, apesar desta objeção, dessa oposição, dessa classe dominante, principalmente os industriais paulistas, o presidente Vargas conseguiu impor as leis trabalhistas no Brasil, né, que começaram a partir já logo após a Revolução de 30, né, e depois também, né, durante, né, a ditadura Vargas, onde nós tivemos então a CLT e tudo mais. Então nós tivemos uma modernização das relações de trabalho, principalmente do trabalho urbano no Brasil, né, e infelizmente tivemos um saldo de mais de 1000 mortes, né, e principalmente jovens idealistas e tal, que naquele momento, né, lutaram por uma ideia, né, que agora, com o tempo histórico passado e as análises mais aprofundadas, nós percebemos que foi um movimento, né, da oligarquia paulista se colocar contra as mudanças, né, modernizantes das quais o presidente Vargas queria impor no Brasil.